Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja Deus louvado. Irmão, irmã querida, é uma alegria estar aqui juntos para nós rezarmos. Vamos rezar nesse momento, pedindo a ação do Espírito Santo, que o Senhor possa nos abençoar, nos ungir. Vem Espírito Santo e nos abençoa nesta hora, nos ajudando a entender bem a tua formação. Ajuda-nos, Senhor, a nos preparar para a missão. Dá-nos a unção do entendimento, a graça de poder absorver bem a tua palavra. Amém. Olá, irmão, olá, irmã querida. Eu sou o Luiz Braga, faço parte do grupo de oração Sarça Ardente, da paróquia de São Pedro de São Paulo, bairro do Guamar. Sou casado, meu amor também faz parte do grupo de oração A Rose, tenho uma filha de 8 anos que também está no grupo de oração. Nós servimos ao Senhor com alegria. E hoje nós vamos dar início ao processo de formação proposto pela Arquidiocese de Belém. Tá? Essa é a primeira aula gravada. Tá? A gente vai depois, com o tempo, interagir. Mas de antemão vamos fazer a primeira formação com esse estilo, tá? O estilo de gravação. Tá? É uma inspiração que o nosso irmão coordenador teve e vamos dar sequência e que tudo, se Deus quiser, vai dar certo. Tá? Nos preparando para a missão, nos preparando para irmos em frente nesse processo de anúncio profético. E quanto mais bem informados, mais eficácia, melhor nós faremos o nosso trabalho de pregadores, tá bom, irmãos? Amém? Bom, nós vamos dar início a partir de agora à formação daquela apostila 2 do meu Ministério de Pregação, tá bom? Vamos começar hoje e vamos fazer uma sucessão de aulas gravadas e também online com os alunos que fazem parte, no caso, os pregadores da nossa Arquidiocese de Belém, tá bom? Deixa eu pegar aqui o meu slide para nós começarmos já o nosso processo formativo. Aqui está meu material de estudo, que vamos trabalhar agora juntos, tá bom? Eu começo, claro, com o nosso logotipo, com a nossa moção nacional, que é transformai-vos pela renovação do vosso espírito. Aleluia. Nós somos esses arautos dessa transformação. Nós levamos a graça, não porque somos bons, mas porque fomos escolhidos por Deus para essa missão. Nós somos anunciadores. E quanto mais bem informados, melhor e mais eficaz será a nossa evangelização. Tá bom? Vamos seguir aqui adiante. O primeiro ensino que eu vou trabalhar com vocês, que está contido aqui nesse material, nossa apostila, é a história que a Bíblia conta. Tá? Importante para nós pregadores traçarmos esse caminho, nessa direção, tá bom? Entrando no mistério daquilo que nós anunciamos, que é a palavra de Deus. Para fazer esse ensino, para ministrá-lo, eu dividi a nossa temática em 6 itens. Como são itens que requerem um pouco mais de debate, discussão, ensinamento, eu vou trabalhar hoje com vocês apenas 3 ensinos, tá? Bom, quais são os 6 ensinos? A Biblioteca de Deus e da Humanidade, isso é uma motivação que eu tirei de uma formação que eu fiz uma outra vez sobre Bíblia. O tópico 2, as classificações dos livros do Antigo Testamento. O tópico número 3, uma visão histórica dos livros do Antigo Testamento. Esse vai ser o nosso trabalho hoje. Tá? Na próxima videoaula, online ou não, eu vou trabalhar as classificações dos livros do Novo Testamento, tipos de tradução da Sagrada Escritura para o português e, finalizando, as línguas em que a Bíblia foi escrita. Tá? Então, vamos começar trabalhando 3 tópicos, como eu falei para vocês hoje, tá bom? Eu vou começar aqui. Eu começo a minha formação, o meu ensinamento na introdução, com um trecho que está aqui na apostila
de formação de pregadores, que é um trecho da Evangelii Gaudium do Papa Francisco. Tá aí o parágrafo, você pode conferir, 148, e tem algumas exortações para nós. Tá? Para se entender adequadamente o sentido da mensagem central de um texto, é preciso colocá-lo em ligação com o ensinamento da Bíblia inteira transmitida pela Igreja. Alguns pontos fundamentais aqui, irmãos, antes de eu continuar a minha leitura. Primeiro, pregador não prega achismos. O que pensa, ele prega aquilo que a Igreja ensina. Aquela que porta a salvação à Igreja nos dá todo o entendimento, toda a transcrição, toda a tradução e interpretação adequada da Bíblia para nós colocarmos em prática. Então, tudo que eu vou falar aqui tem esse embasamento da Igreja, né? Esse respaldo da Igreja. Por quê? Porque nós fazemos parte de uma unidade, graças a Deus, nós somos católicos, universal, né? Enfim, elemento número 2. Quando nós pregamos, irmãos, dentro desse primeiro trecho aqui, o que eu prego, eu não prego algo mutilado, segmentado. Eu prego dentro daquilo que a Santa Palavra, a Sagrada Escritura me revela. Portanto, é algo de um todo e não segmentado. Vocês me entendem? A segmentação serve para eu estudar, mas a minha pregação, ela sempre aborda um todo bíblico. Aí continua o Papa. Este é um princípio importante da interpretação bíblica, que tem em conta que o Espírito Santo não inspirou só uma parte, mas a Bíblia inteira, e que, em algumas questões, o povo cresceu na sua compreensão de vontade de Deus a partir da experiência vivida. Assim, a exortação interessante, se evitam interpretações equivocadas ou parciais que contradizem outros ensinamentos da mesma Escritura. É muito conveniente, muito pertinente essa exortação do Papa Francisco, né? Senão nós criaremos pregadores mutilados, que não têm uma noção do todo que a Bíblia é, né? Dos seus textos e contextos, e aí acabam se tornando pregadores fundamentalistas, moralistas, sem um entendimento maior da palavra, e acaba complicando o anúncio e complicando que a Assembleia possa absorver bem aquilo que Deus quer. Então, não é isso que Deus quer para nós, não é verdade? Pregadores que têm, de fato, um entendimento profundo do que a Bíblia quer para cada um de nós, que é a salvação do nosso Deus. Continuando aqui. Para motivar esse primeiro momento, eu trago aqui para vocês algumas imagens, né? Aqui é a Bíblia, e aqui uma espécie de encaminhamento aqui, né? Um todo da Bíblia, do Gênesis à salvação em Jesus, que é a nossa intenção, entender a Bíblia na sua integralidade, não de maneira, como é que é a palavra mesmo? De maneira segmentada, dividida, né? A segmentação serve para estudar, já repito, mas não devemos ser segmentados na compreensão da Bíblia. Vamos lá, continuando aqui a minha. Bom, qual é a proposta desse ensino? Dar uma visão geral sobre a Bíblia e os livros que ela compõe, tá? Claro que é o primeiro passo, e aí você vai ter que aprofundar mais no seu estudo pessoal em casa, lendo, aprofundando o rodapé de Bíblia, buscando outras literaturas. Dentro dessa dimensão, né, desse ensino, possibilitar uma melhor compreensão da mesma, da Bíblia, e evitarmos as interpretações equivocadas, como ainda há pouco nós lemos naquilo que falava o Santo Padre, o Papa Francisco, né? Segmentações, interpretações aleatórias que geram ensinamentos deficientes, e Deus quer que nós sejamos eficientes no anúncio da palavra de Deus. Continuando. Vamos desenvolver agora, irmãos. Bom, eu trago aqui nesse primeiro ensinamento, quando eu falo sobre o tópico número 1, eu trago algumas imagens que eu vou já abordar mais com vocês, claro. Elas são um pouco polêmicas, né? Geram
um pouco até de discussão, mas como vocês são pessoas formadas, né, pessoas que estão na maturidade da fé, vocês vão entender bem o que eu quero falar. Bom, importante, para se entender a Bíblia, saber o que nela contém, claro, ler, entender contextos, textos, personagens, e como ela se organiza, os livros, né, a sua disposição, buscar trechos, enfim, ter um entendimento amplo do que ela é. Tá? Bíblia, o que significa? A Bíblia vem da palavra grega biblos, que significa livros ou coleção de livros, biblioteca sagrada, na verdade, né, irmãos? Para que Deus dispõe para nós, seres humanos. A Bíblia Católica, aí vem a discussão que eu acho interessante. A Bíblia Católica, ela é diferente da Bíblia Protestante em alguns, como eu diria para vocês, na quantidade de livros, digamos assim, né? A Bíblia Católica, ela possui 73 livros. A Bíblia Protestante, 66. Como entender isso? Certo dia, uma irmã protestante chegou com a minha irmã e perguntou para ela por que nós católicos incluímos a bel prazer mais livros na Bíblia. A minha irmã veio me perguntar isso. Eu falei, minha irmã querida, essa pessoa tem que estudar mais. Porque quem entende bem de Bíblia vai saber que a Bíblia que nós usamos, o católico, desde o início, é a Septuaginta, né? A Bíblia católica, a Bíblia, a tradução dos 70, de Alexandria, né? Que é uma Bíblia que foi catalogada, digamos, o cânon foi construído por sábios que moravam em Alexandria, local onde tinha muito judeu, já tinha esquecido, inclusive, o hebraico, e aí tiveram que traduzir para o grego, e aí a Igreja Católica tomou essa tradução por ser mais completa, por ter livros históricos importantes, né? Já os protestantes usam uma tradução do Antigo Testamento que foi feita no ano 100, mais ou menos, pelos judeus, no Sínodo de Jamnia, uma cidade próxima de Jerusalém, 50 quilômetros mais ou menos. Tá? E essa tradução, esse cânon, retira alguns livros por alguns critérios. Por exemplo, no cânon de Jamnia, só podia usar traduções inspiradas, escritas no hebraico, nem aramaico, nem grego. Tá? Então já exclui algumas. Não poderia ser escrito antes, depois do livro de Esdras, do tempo de Esdras, que é lá pelo século III, mais ou menos de Cristo, e outros critérios. Quando Lutero ele cria a sua igreja, a sua denominação, ele usa esse de Jamnia até como um protesto, né, protestante, né, para diferenciar da Bíblia católica. Mas a católica é muito mais completa por conta desses 7 livros que tem essa função mais histórica, né? São livros chamados deutericanônicos, né? Que são Tobias, Macabeus, Pedro II Macabeu, Judite, Esther, Baruque, Eclesiástico. São 7 livros, né, que fazem parte desse contexto. Só para um entendimento, para iniciar esse nosso processo formativo. Tá bom, irmãos? Vamos continuar. Olhem para essas imagens que eu peguei aqui. Eu quis colocar o que aqui? Vamos ler aqui. A Bíblia foi escrita por autores humanos. Claro, seres humanos, homens. Deus não desceu do céu e escreveu a Bíblia para a gente. Ele nos inspirou, ele inspirou pessoas. O dom de inspiração é o dom onde a pessoa ela recebe de Deus uma influência e fala em nome de Deus. Assim faz os profetas, por exemplo, né? Tá? Após terem feito isso, eles comunicam essa palavra de Deus. Portanto, a Bíblia nasce da parceria entre Deus, que se comunica, e o povo que o descobre nos acontecimentos da história. O
povo que descobriu Deus e vai propagá-lo, vai falar sobre ele, tá? Bom, nós temos nesse processo de formação bíblica, nós temos dois grandes blocos, né? Dois testamentos. Testamento significa basicamente, como eu diria para vocês, ele mostra a herança, digamos assim, né? E aqui eu tenho uma passagem que eu vou pegar agora com vocês, que é carta de São Paulo aos Gálatas, o capítulo é o 3, versículo 15, né? Vai falar um pouco da questão do que é testamento. 15 a 17, me dizendo, fala assim: por isso até dia de hoje, quando leem Moisés, um véu cobre-lhes o coração. Esse véu só será tirado quando se converterem ao Senhor. Ora, o Senhor é Espírito. Onde está o Espírito? Desculpa, estou lendo aqui errado. Passei um livro a menos, desculpa. Agora sim. Agora está aqui. Fala assim aqui no versículo 16, 15, 16, 17. Gálatas. Irmãos, vou apresentar-vos uma comparação de ordem humana. Se um testamento foi feito em boa e devida forma, porque por quem quer que seja, ninguém pode anular ou acrescentar-lhe alguma coisa. O Antigo e o Novo Testamento não se acrescenta mais nada, é revelação feita, amém? Ora, as promessas foram feitas a Abraão. Bom, aí vai abordar essa linguagem de testamento, vem daí, né? Testamentos, tá? Ou seja, a Bíblia foi aplicada, essa palavra foi aplicada à Bíblia para dizer que somos herdeiros da promessa de Deus. E aqui eu coloquei aqui, né? Antigo, as pedras da lei, Antigo Testamento, e aqui o Novo Testamento, aqui representado pela cruz de Jesus. Amém? Deu para entender isso? Eu creio que sim, né, irmãos? Ficou bem claro. Dois testamentos, Antigo e o Novo Testamento, dois blocos. Tá, vamos lá. O Antigo Testamento, também, no começo, era chamado de Primeiro Testamento. Segundo uma formação que eu li, essa palavra primeiro foi mudada para Antigo Testamento, graças a São Paulo aqui, na carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 14, ele vai falar: em consequência, a inteligência deles permaneceu obscurecida, ainda agora, quando leem o Antigo Testamento. Então, a palavra Antigo Testamento vai surgir aí, lá pelo ano 56, quando Paulo vai trazer essa informação sagrada para a gente, né? É a primeira parte, a maior parte da Bíblia, contém 46 livros na tradução católica da Septuaginta, da tradução dos 70, né? E ela está subdividida em Pentateuco, livros históricos, livros sapienciais e livros proféticos, né? Aqui eu coloco para vocês uma imagem com prateleira de livros, né? Para mostrar para vocês uma espécie de biblioteca divina para nós, né, irmãos? Tá? Bom, comecemos então por parte. O Pentateuco. Pentateuco significa 5 rolos. Né? 5 rolos de livro, como era usado antigamente no culto judaico, ainda hoje é usado, né? Os rolos dos pergaminhos. 5 rolos importantes da lei, né, que orientam o povo, conhecido pelo nome hebraico de Torá, lei ou ensinamento, tá? Claro, essa tradução é a tradução judaica, então eles reconhecem essa tradução. Acho que ficou entendido o Pentateuco, né? Vamos lá, os livros históricos, são 16, no católico, se eu não me engano, nos irmãos protestantes são 12, tá? O livro histórico é um gênero literário, né, que é uma forma de escrever a Bíblia. Temos vários gêneros literários. Dentro dos livros históricos, nós temos também livros que não são do mesmo gênero, por exemplo, como o livro de Esther, Ruth, Judite, que são livros deuterocanônicos, como eu falei para vocês, e que
tem um gênero literário chamado de novela, né, que tem uma outra forma de leitura. Os livros sapienciais, sapiencial vem de sapientia, do latim, que significa sabedoria, que tem a tradução da sabedoria de Israel, né? No caso católico, além dos livros, no caso protestante tem um a menos, ou 2 a menos, se eu não me engano, 2 a menos. No caso católico são 7 livros sapienciais, né? O Sabedoria e Eclesiástico não fazem parte, isso mesmo, da Bíblia protestante. Os livros proféticos, claro, recebem esse nome porque recebem o nome de um profeta, Isaías, Jeremias, Ezequiel, enfim, vocês já sabem disso. Tá? Dentro do contexto, da organização, melhor dizendo, dos livros proféticos, nós temos lá Lamentações, que é de Jeremias. Não é um profeta, portanto, nome dado, né? Tem a ver com o exílio, né, que os judeus tiveram na invasão da Babilônia. Aí Jeremias vai e escreve as Lamentações, né? Tá? Baruque não faz parte da Bíblia protestante, está na nossa Bíblia, claro, você sabe por quê já desse processo. Bom, e o terceiro tópico, para terminar a minha formação, eu vejo que é um tópico um pouco mais denso, então a gente vai trabalhar aqui, tentar trabalhar para entendermos bem, tá bom? Vamos lá. Bom, o que é essa visão histórica dos livros do Antigo Testamento? Primeira coisa é entender. O Antigo Testamento é um conjunto de livros que relatam a história dos israelitas. Claro, o povo escolhido. Nós somos cordeiros dessa herança, né? Nasceu, claro, inspirada pelo Espírito Santo e acompanha esse povo, a trajetória histórica desse povo judeu, povo hebreu, né? Depois povo judeu, tá? E para entender um pouco, para ter uma compreensão melhor, uma compreensão histórica mais ampla desse processo, tem uma sequência para que nós possamos entendê-la, tá? Uma sequência que não é exatamente como eu diria para vocês, na sequência organizacional. Olhem para cá, para essa imagem aqui. Aqui tem uma sequência organizacional, de Gênesis até Neemias ali e tal. Enfim, para uma compreensão histórica, a gente não vai exatamente ler os mesmos livros. A gente vai ler livros diferentes, em sequências diferentes, para uma compreensão maior. Explicando melhor isso para vocês. Deixa eu ler aqui. Existe uma sequência para ler a Bíblia que não é exatamente igual à sequência do livro bíblico, tá? Não é na linha sequencial. Eu vou ter que pegar um, depois pegar outro, com a mesma temática histórica. Por exemplo, aqui. Por exemplo, para se ter uma visão histórica mais ampla, livros que não se encaixam dentro de um período histórico, mas têm relatos daqueles fatos, por exemplo, que são relevantes. O profeta Jeremias, que viveu depois do reino dividido, no exílio da Babilônia, por exemplo. Ele é pós, mas ele tem as informações. Outros livros, por exemplo, que contêm histórias semelhantes, Reis e Crônicas. Então, para uma leitura desse processo histórico, eu não vou ler sequencialmente. Eu vou ter que pegar, claro, aí eu vou ter que ter informação, vou ter que ter formação e informação de como fazê-lo, né? Entenderam, meus irmãos? Para isso, eu peguei aqui, deixa eu sair dessa imagem aqui. E vou fazer outro compartilhamento aqui, rapidinho. Vou pegar aqui uma sequência que é sugerida aqui pela nossa apostila, que é essa sequência aqui, deixa eu pegar do começo, ela aqui, tá? Que você vai abordar melhor, você vai aprofundar melhor lendo a apostila. Não sei se você tem, mas é bom você adquirir essa apostila. Até porque, irmãos, os livros, a Bíblia, ela é basicamente um registro escrito sob a luz da fé, de experiências vividas por mulheres, homens, em épocas e lugares, situações diferentes,
encontros, reencontros, tá? Situações históricas, situações diversas. Então, para fazer esse delineamento histórico, eu não vou necessariamente usar uma linearidade. Eu vou ter que pegar um livro ou outro, né? Enfim, mas é bom que nós façamos a leitura completa da Bíblia, né, irmãos? Enfim, vamos lá. Por exemplo, para uma leitura histórica, começar dos patriarcas, né? Até chegar ao Egito, José. Aí tem os livros do Pentateuco aqui demonstrados, vocês estão vendo aí na minha imagem. Né? Uma segunda etapa do histórico importante, em torno do ano 56, a entrada em Canaã, que relata até ser destruído pelos babilônicos, né? O exílio. Josué, Juízes, Samuel 1 e 2, Reis 1 e 2 abordam essa temática. É interessante, então, fazer essa sincronia, ler esses livros para entendimento. O pós-exílio, a reconstrução de Jerusalém, Esdras e Neemias, tá? O período de domínio persa, né? Que também tem uma motivação ali em Esdras e Neemias, né? Que também foi para nós de renovação, tema do nosso ano também, né? O povo é dominado pelos gregos, né? Isso já está lá no livro de Macabeus. É por isso que é importante ter esses livros deuterocanônicos que eles tiraram os protestantes, porque eles nos dão essa visão ampla dessa historicidade do povo judeu. Claro, a Bíblia não é um livro histórico, ele é um livro divino, mas entender um pouco da sua história me capacita a bem falar dessa divindade de Deus, né? De Deus interferindo na história da humanidade de maneira a abençoar essa história da humanidade. Vocês estão entendendo, irmãos? Nessa perspectiva. Agora aqui, o povo vence os gregos, né, dentro da linguagem ali de Macabeus, e já entra a história com os romanos, que já é o Novo Testamento. Vocês estão me entendendo? Tá? A divisão do reino de Israel, ali a luta entre, né, Jeroboão, Roboão, que também daqui a pouco eu vou falar aqui, que vem a partir, claro, para entender um pouco disso, é entrar ali em Samuel, Juízes, Samuel. Juízes não tem rei. A partir de Samuel, um rei é escolhido, o sistema tribal entra em crise, né? Samuel vai ungir Saul, que vai pecar, depois vai ungir Davi para ser rei. Davi também tem os seus erros, né? Tem seus fatos importantes, que é bom entender também, né? A traição, o adultério com Betsabé, né? O nascimento de Salomão, enfim, a quebra das leis de Deus. Salomão, que assume depois da morte de Davi, constrói o templo de Jerusalém, o filho de Salomão, lá, o Roboão, que vai brigar com Jeroboão, que vai fazer a divisão das tribos de Judá e Israel. Então, essa é, irmãos, a dinâmica de estudo para entender um pouco dessa visão histórica bíblica. Repito, a Bíblia ela é inspirada por Deus, irmãos. Ela não é um livro histórico, não é para ser lido assim. No entanto, aprofundando a história do povo de Israel, nós percebemos a ação de Deus, como é que ele é providente, e podemos pregar melhor essa realidade. Os irmãos que vão ouvir a nossa pregação na paróquia, no grupo de oração, na pastoral, enfim. Acho que eu me fiz compreensivo, né, irmãos? Esse processo aqui, tá? Irmãos, a Bíblia tem 1.334 capítulos. Se nós dividirmos no ano, teremos mais ou menos 3,5 capítulos por dia para ler toda a Bíblia. Se nós queremos entender e compreender melhor a Bíblia, nós temos que aprofundar, temos que tirar um tempo para lê-la. E a dinâmica seria Lex Divina, né? 3 capítulos por dia, 15 minutos. Será que isso não é legal? Tem pessoas que passam a tarde toda vendo novela, a noite toda vendo novela, que não vai servir para nada. Vendo lives de cantores, mas cantores aí que não servem para nada. Cabe eu tirar 20 minutos do meu tempo para eu ler a palavra de Deus e entender aquilo que é proposta para o ministério de pregação. Aprofundar a Bíblia bem para podermos bem servir nesse ministério. Eu paro aqui a minha formação inicial,
dou continuidade depois com vocês e vou rezar agora. Reze comigo. Senhor Jesus, nós pedimos agora, eu, Luiz Braga, o irmão que agora acompanha, pedimos que o Senhor nos abençoe nesse processo formativo, dando-nos entendimento adequado para bem vivermos a formação e, bem vivendo a formação, bem anunciar a palavra de Deus. Capacita-nos para toda boa obra, Senhor. Dá-nos o dom do Espírito Santo que nos ajuda nessa caminhada. Vem, Espírito Santo. Dá-me um entendimento adequado para bem viver as formações aqui propostas. Desde já, muito obrigado, Santo Espírito de Deus. Nós te louvamos e bendizemos. Amém. Irmão, hoje é só. Fique com Deus. Deus abençoe.